Fala galera, boa tarde! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 19, 19 de março, me perdi aqui na data. Então, galera, vamos lá, mais uma live. Hoje, uma live super especial com um brother do meu coração, Edson Mackenzie. Uma honra estar com um cara, um super profissional como o Edson conosco aí. Para mim é uma honra. E esse projeto que a gente está fazendo é um projeto despretensioso, realmente com vontade de ajudar as pessoas, de construir conhecimento, construir conteúdo. Então, agradecer a todos que estão ajudando a compartilhar, todos que eu convidei, prontamente aceitaram. Ninguém até o momento desistiu de participar, disse que não poderia ajudar. Enfim, é um grupo enorme de pessoas que está aí se propondo a participar e contribuir com pessoas aí ao nosso redor. Um abraço aqui para o meu amigo Gerlando, coisa boa, meu amigo colunista da CBN, estivemos juntos aí por muito tempo. Um abraço aí para o meu amigo Gustavo Mendes, da ETC Jampa, Rayane Nicolau, o Michael, o Leandro, enfim, muita gente legal aí conosco. Nós temos uma programação enorme aí de outras lives. Deixa eu dar uma lida aqui para vocês, para dar uma lembrada para todos. Amanhã nós teremos meu amigo Luiz Souto, que é um dos especialistas nacionais aí em lançamento de infoprodutos. Então a temática amanhã é muito legal. Meu amigo Edson Mackenzie acabou de entrar aqui, aguardar ele chamar aqui. Teremos o Aldo Pacheco, Jedi aí na área de e-commerce. Vamos embora. Teremos o Keck Rosberg, do Banco do Nordeste, falando sobre intraempreendedorismo no domingo. Teremos o Cláudio Nascimento. Fala, gostosinho! Continua com a agenda aí que eu tô interessado nela, tô curtindo. Bora lá, a agenda tá boa. Aí o Cláudio Nascimento na segunda-feira falando sobre como desenvolver negócios dentro da caixa dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Teremos o Marcelo Borré, lá de Florianópolis. Rodrigo Bossardi, de Pernambuco. Tem o Santos Neto, de Portugal. Ellen Graço, de Londres. Eduardo Freire, de Fortaleza. Enfim, Carolina Barroca, Marcelo Pimenta, da SPM. Ontem à noite eu estava falando com o Caíto Maia. A gente vai ver como é que a gente vai encaixar, porque está tudo bagunçado lá, assim, ajustando muitas reuniões na Chili Beans. Talvez a gente faça uma live num horário diferente com ele. Vou tentar fechar isso hoje, mas enfim, a gente está com um grupo gigantesco de pessoas contribuindo. E uma honra estar com o Edson Mackenzie aqui conosco. Pô, honra toda minha, meu irmão. Está explorando no mundo, irmão. Opa, deu uma travada. Coisa de quem faz ao vivo, né, galera? Já o Edson deve voltar aí. Voltou. Tá explorando no mundo, acabei. Irmão? Rapaz, eu tô aqui. Está explorando no mundo. Tô no meu castelo, cara. Tô aqui no meu QG em São Paulo. Coordenando. Para mim não mudou muita coisa. Na verdade, assim, o que tem mudado ultimamente? Eu já trabalho remoto, né? Já há muito tempo. Já tenho esse hábito. Então, assim, todos os projetos que eu estou tocando, estão tocando iguais. O que mudou, né? Os eventos presenciais, que já éramos atividades que a gente já estava mudando há algum tempo, e desses eventos presenciais, a gente teve algumas perdas grandes, como o South by South, que eu ia ter uma participação lá. Além do South by, a gente tinha outros 3 eventos logo na sequência, que foram todos cancelados. Até agora, eu já estou contabilizando 15 eventos cancelados, 15 atividades canceladas nos próximos 2 meses, e eu acredito que isso vai aumentar ainda um pouco mais, sabe? Hoje eu recebi a notificação do Fire, lá de Belo Horizonte, foi cancelado também. Eu também estava com vários eventos, inclusive eu estaria viajando agora sábado para Portugal para lançar o livro no Digitalks, e infelizmente o evento também foi cancelado. A situação lá em Portugal está um pouco mais agravada, né, do que a da gente aqui no Brasil. Mas eu estava conversando isso com a Ana Stefânia, que é uma gerente do Sebrae aqui da Paraíba, ela perguntando como é que estão as coisas. Cara, estou trabalhando um monte, eu não parei um minuto, porque a gente já trabalha remotamente, né? Então, para a gente, tem impactado pouco.
O que tem acontecido diferente comigo, Vini, é que as pautas que a gente fala muito sobre transformação digital, sobre posicionamento digital, as pessoas estão passando a ouvir um pouco mais, né? Eu, desde o começo do ano, eu mudei um pouco o meu foco e, na verdade, eu estou representando a Deventure City na América Latina, que é um fundo de investimentos americano, que tem uma base na Europa, e a gente continua. Estou usando esse tempo agora para poder conectar e prospectar novas oportunidades de investimento no Brasil, em especial no Brasil. Aproveitando esse gancho, você estava falando da Venture City aí, se apresenta, né? Que muita gente talvez não te conheça ainda. É difícil, mas se apresenta para a galera aí. Legal. Bom, eu sou o Mac, fui eleito o melhor mentor do Brasil alguns anos atrás. Tenho um trabalho já de muitos anos de dedicação ao ecossistema, venho trabalhando bastante para poder compartilhar meus conteúdos, né? E todos os meus aprendizados nos últimos 20 anos trabalhando com tecnologia. Trabalhei em vários projetos de destaque hoje no Brasil, dentre eles o Videolog.tv, que foi uma empresa que eu fundei, a gente competia diretamente com o YouTube. Além disso, eu trabalhei também no Grupo Masters E-Commerce Brasil, que faz o fórum de e-commerce, também é uma dos sócios do Digital. Depois eu acabei trabalhando na Bossa Nova Investimentos, foi um período interessante, que ajudando o processo de crescimento da Bossa Nova. E agora fundei uma consultoria de inovação e transformação digital. A gente desenha programas de aceleração em quase 6 capitais do Brasil hoje. A gente tem um time completamente remoto. Eu brinco sempre nas minhas palestras que eu tenho um funcionário que eu não conheço, né, que já tem funcionários que eu também não conheço. Então, assim, a empresa ela já está super autônoma, funcionando, e esse ano a gente conquistou essa nova posição na Deventure City, que é um fundo de investimento americano, que está de olho em empreendedores de alto impacto, né? Então, nesses últimos tempos, eu venho me dedicando a consolidar a imagem da Deventure City no Brasil, em especial encontrar empreendedores com uma proposta para receber a nossa proposta do programa de aceleração. Nosso programa é diferente de um programa de aceleração, né? Esse programa de crescimento, ele tem o foco de ajudar empreendedores a tirar melhores resultados do seu projeto. Então, empreendedores que já estão faturando, já estão operando e que estão interessados em expandir, não apenas para só o Brasil, mas para todo mundo, pode usar a nossa plataforma para poder fazer isso. E a gente tem uma proposta inicial que começa em $300 mil em Smart Money. São $200 mil em serviços, produtos e saving, mais $100 mil em cash-in na conta da empresa que a gente está investindo. Que hoje, por conta do dólar, vai para R$500 mil em investimentos, que é um baita do investimento, né? A parte boa aí do dólar aumentar, né? Para uns é bom e para outros não, né? Mas coisa boa, cara. Então vamos seguir aqui para ajudar o pessoal. Muita gente talvez não esteja familiarizado com essas terminologias todas do nosso dia a dia aqui. E aí vamos pelo começo. O que é inovação, Mac? Legal. Antes de falar isso, eu vou colocar aqui uma mensagem. Vou pedir para você deixar ela fixada aí. Vamos. O que fazer? O que fazer? Deixar uma mensagenzinha só para as pessoas saberem qual que é o nosso tema, que é hackers e inovação, né? Primeiro, inovação é um processo de criação, né, que envolve basicamente criatividade, mas não apenas isso, mas é um conjunto de criatividade com técnicas que ajudam as pessoas a desenvolverem soluções, né? No geral, a inovação é dividida em 2 grandes grupos, né? Tem as inovações incrementais e as inovações disruptivas. O que são inovações incrementais? Quando você pega algo que já funciona, um processo, e você muda aquele processo de desenvolvimento e faz com que aquilo se torne ainda mais tenha melhores proveitos, né? Seja mais barato ou tenha novos resultados. Na inovação incremental. Na inovação disruptiva, ela começa, na grande maioria das vezes, como uma inovação incremental, porém o resultado final dela acaba sendo tão transformador que ela se torna disruptiva. O exemplo clássico para isso é o EasyTaxi. O EasyTaxi, quando começou, a ideia dele inicial era simplificar o processo. Não
apenas de solicitação de táxi, mas de um processo onde você se relacionava melhor com as empresas. As empresas gastavam muito dinheiro com vouchers na hora de pedir, seus funcionários pedirem táxi, e aí entrou um sistema automatizado dessa solicitação. Da mesma maneira, a própria Uber, quando nasceu. A Uber ela nasceu para ser uma empresa de agendamento. Para quem não conhece bem a história, o início da Uber é assim, você só podia pegar passageiro na rua quem fosse táxi autorizado. No caso dos Estados Unidos, eram os Yellow Cabs. Mas já existiam todo o sistema de táxi de carros pretos, carros de luxo, de empresas privadas, na grande maioria das vezes eram empresas particulares, prestadores de serviço, e que existe uma legislação na Califórnia que você só poderia pegar esses passageiros se você tivesse algum tipo de agendamento prévio. Só que esse agendamento não necessariamente teria que ser um agendamento de um mês, uma semana antes. Poderia ser um agendamento de segundos. E isso começou a acontecer com muitas... Só que as pessoas ligavam e pediam. E então elas passaram agora a fazer isso através de um aplicativo com a evolução do smartphone. Só que isso acabou sendo tão transformador que o processo mudou completamente. Então, deixou de ser algo tão incremental, quer dizer, incremental, melhorar o processo de agendamento do Uber, ou então solicitação de um táxi, quebrou completamente o mercado e transformou ele por completo, se tornando assim inovações disruptivas. E aí toma uma outra direção, né? Porque o que acontece? Você vê que o processo ele contribui tanto ajudando as pessoas que se torna uma coisa comum. Hoje em dia, poucas pessoas elas não sabem hoje o que é um processo de pegar um táxi através de um aplicativo, né? Do transporte, dos vários tipos de modais agora tem esse modelo. E realmente quando a inovação ela rompe barreiras muito grandes, né? Exatamente como você está explicando. Pessoal, quem quiser ir mandando perguntas, a gente tem um box aí, né? Vocês podem ir mandando, a gente vai interagindo aqui. A ideia é que esse papo exatamente flua com a contribuição de vocês, para enriquecer realmente esse ambiente aqui. A nossa ideia é exatamente bater um papo legal para trazer conhecimento de qualidade para as pessoas aí nesse momento turbulento que o mundo está passando. E nesse breakzinho que eu estou dando aqui, eu queria comentar uma mensagem que eu recebi ontem de uma pessoa, Mac, que me chocou um bocado. A pessoa disse assim: Vini, por que tu é maluco, cara? Tu tá juntando essa galera e tu tá juntando aí e não tá cobrando isso. Cria um close friends e monetiza em cima disso. Esse brother é exatamente o lado oposto do que a gente tá querendo, velho. A gente tá querendo exatamente trazer conhecimento e contribuir com as pessoas. Tantas instituições aí, FGV, Udemy, Senai, um monte de gente aí está abrindo plataformas e liberando cursos gratuitos aí, exatamente para ajudar as pessoas para ocupar o tempo e fugir um pouco da mídia o tempo inteiro. Estava falando com uma amiga minha, Suelen, hoje sobre isso, que a gente precisa sair um pouco da televisão para ficar acompanhando a mídia, esse choque todo. Eu acho que com esse conhecimento, o que puder aproveitar nesse momento para crescer, esse pensamento coletivo é o ideal, né? Isso é uma disrupção. Uma coisa que eu tava... Hoje eu tive uma reunião com o time, né? E o time me cobrou um posicionamento mais preciso, né? Com essa coisa. Tá todo mundo se posicionando, eu vejo você se posicionando e tal. E eu falei, olha, gente, eu entendo, mas se as pessoas entrarem no meu feed, as coisas estão lá sempre, assim, tipo... Eu sempre dei mentoria gratuita, quer dizer, que eu sempre falo que não é gratuita, né? Ela tem valor, ela não tem preço. Eu sempre compartilhei bastante. Em 2008, isso que as pessoas estão vivendo hoje, né? Eu vivi isso, a gente quase quebrei em 2008, foi uma crise, senti muito forte a crise global, porque a gente tinha uma empresa de mídia e eu perdi muito dinheiro naquela época. Então, depois de 2014, eu acabei tendo que passar para fechar em Videolog. Então, foi um processo bem difícil e muito do que eu compartilho sempre na minha timeline é falando sobre esse processo, mostrando às pessoas que elas precisam ter um pouco de tranquilidade. Fiz um vídeo essa semana, coincidentemente, minha última saída fui ao médico, né? Eu tinha já uma consulta, estou fazendo um tratamento com o Dr. Guilherme Takassi, e a gente conversou um pouco sobre a infopandemia. E o que está mais complexo hoje claro, o coronavírus é algo muito sério. Eu tenho acompanhado na Europa, porque a empresa tem funcionários no mundo todo, então eu converso com pessoas no mundo todo. As coisas são muito sérias, sim,
Porém, o que está mais complicado hoje são as pessoas surtando. As pessoas elas não estão. Primeiro que elas têm muita dificuldade de lidar com a solitude, quer dizer, e conviver com elas mesmas. Então a agitação do dia a dia ajudava muito elas a passar isso batido. Agora elas estão sendo obrigadas a conviver com elas mesmas. Essa é uma guerra, só que no passado, os nossos bisavós, os nossos avós, eles eram obrigados foram convidados a ir para a guerra. A gente está sendo pedido para ficar em casa, e a gente não está conseguindo. As pessoas estão enlouquecendo, basicamente porque elas não têm muito ainda essa experiência de lidar com elas mesmas. Então a gente precisa ter esse cuidado, em especial ao compartilhar as informações, né? No lance de cobrar, o lance de fazer com que isso seja um business, eu acho que muito em breve isso vai perder total sentido, porque muitas pessoas vão perder emprego, já estão perdendo emprego, cada vez mais muitas pessoas estão sendo obrigadas a se reinventar, a se reconectar. Então se a gente continuar essa coisa do infoproduto, que para mim é a nova pirâmide, o novo marketing de rede, são os infoprodutos, se a gente começar a se focar em tudo querer fazer cobrado, em breve a gente vai perceber que a gente está no momento, o ser humano não aprendeu nada. A gente tem que aprender muito com esse movimento de infopandemia, em especial a controlar o fluxo de informações dentro da nossa própria cabeça. Quem comentou muito sobre isso também foi o primeiro-ministro da Itália, né? Falando que a crise de informação tem atrapalhado muito. Vamos pegar aí já um gancho aqui de uma pergunta aqui da nossa amiga Juliana Nóbrega. Inovar em tempos de crise, como estamos passando agora. E aí, Mac, o que a gente pode fazer nesse sentido aí? O que tu acha? Então, aí de novo, parece que eu estou sendo maluco, né? Mas assim, inovar é uma necessidade constante. A gente fala isso sempre, né? No teu livro tem muito sobre isso. Só que até pouco tempo atrás as pessoas achavam que era bullshitagem, sabe? Achavam que era exagero. Da mesma forma que a gente falava, cara, cuida da sua mente, faça meditação, cuida do seu corpo, tenta aproveitar. Então, inovar em tempos de crise é igual inovar em qualquer outro tempo, entendeu? É uma necessidade. Só que agora, cada vez mais as pessoas estão percebendo o que a gente sempre fala sobre modelo de negócio. Então, assim, cara, se você tem uma solução, se você está empreendendo numa solução que ela não é core, que ela não é de extrema necessidade para as pessoas, elas não vão comprar, elas não fazem sentido comprar. Há alguns anos eu venho falando sobre health tech. Tem um artigo de 1 ano atrás, exatamente, que eu já vinha falando sobre alimentos do futuro. E há 1 ano atrás no meu LinkedIn eu escrevi sobre essa coisa. Eu tenho uma tendência, eu quero muito me tornar cada vez mais vegano e não consigo. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho um vício em carne ainda, mas eu tento ao máximo. Então, por exemplo, 1 ano atrás eu provei o Impossible Burger. Eu estava em Austin, no South By. Eu falei, gente, olha, isso aqui, a gente precisa trabalhar em cima disso. Precisa trabalhar na produção de proteína não animal, proteína vegetal. Então, eu tenho falado isso há muito tempo e parece que agora, finalmente, as pessoas estão ouvindo, sabe? Para mim, assim, como eu... Pode falar. Desde que eu comecei lá na CBN, lá com a coluna de tecnologia, agora a gente mudou para inovação, né? CBN Inovação, o nome agora. Tanto que o primeiro episódio foi exatamente explicando o que é inovação e que inovação ela tem um princípio de mercado, a inovação só existe se tiver um foco no mercado. Então a gente tem que estar inovando o tempo inteiro. Não adianta a gente estar descobrindo coisas e inventando coisas. É muito importante a gente estar atento a isso. Mac deu uma caidinha aí, mas já volta aqui. Mas é muito importante a gente pensar nisso, porque esses assuntos todos a gente já vem tratando há um certo tempo. Eu tenho uma coluna da CBN que já tem mais de quase um ano falando sobre nomadismo digital e exatamente esse assunto todo de trabalho remoto. A gente precisa estar buscando formas de atuar continuamente de forma diferenciada. Então, esse aspecto ele é muito importante para a gente continuamente. Só que agora as pessoas estão fazendo na pressão. Então, realmente a gente precisa pensar um pouco sobre isso
E eu estava comentando aqui, Mac, sobre o processo de inovação, complementando teu conceito, e que as pessoas, elas muitas vezes, elas adoram estar andando com muletas, né? Ficarem presas àquela condição e não querem ousar, não querem tentar coisas novas, coisas diferentes. Então, se você fica no mesmo, realmente é muito difícil. Você está numa vala comum. Então, a gente precisa estar sempre se redesenhando, se redescobrindo, criando novas rotas, né? Uhum. É isso. E esse redesenho. E o que a gente precisa trabalhar agora, mais do que intenções, a gente agora precisa pôr em prática tudo que a gente sempre vem falando nos últimos tempos. Em especial, hoje eu estava falando com as pessoas sobre técnicas para trabalhar remoto. Né? Uma delas é falar do Pomodoro. O que é o Pomodoro? É uma técnica que é inspirada na cozinha, onde você tem o tempo de cada uma das coisas. Então, você tem que pré-estipular tempos para que você vá seguindo na sua execução. Eu expliquei para o meu time hoje que, assim, as pessoas me perguntaram, como é que você faz? Eu trabalho 90 minutos, direto, focado, e paro 30 minutos. Se eu tiver que trabalhar 3 horas direto, eu paro 1 hora. Porque fora isso, eu perco, e esse é o meu máximo, tá? Porque fora isso eu perco o foco. Então eu trabalho 1 hora e meia direto, faço o que eu tenho que fazer, e aí eu vou e paro, faço qualquer outra coisa. Dou uma caminhada, leio, como, enfim, tenho feito outras atividades. E uma outra coisa mas como é que você tem que fazer isso? Eu sempre, antes de começar a trabalhar, eu faço uma lista dos meus goals. Se eu não fizer uma lista dos meus goals, das coisas que eu preciso entregar naquele dia, ou fazer esses desafios pessoais, eu não vou entregar nada. Então, a gente precisa fazer essas listas. Então, passo número 1, faça umas listas do que você precisa entregar. Número 2, estipule um tempo para cada uma dessas coisas. Em especial, que você consiga, dentro da sua lista, ter atividades que você precisa entregar e atividades de descanso. Se você não fizer isso, não vai dar certo. É complicado, que tem que quebrar, né? Principalmente a gente que fica muito imerso nesse trabalho digital, né? Então, a pergunta do Jonathan Dias aí, ele é proprietário de uma produtora de vídeo, Mac, e aí a pergunta dele é muito interessante. Então, o que vocês acham que vai acontecer com o mercado depois de todo esse movimento que a gente está passando? Olha, o mercado ele vai se ser obrigado a aplicar o que a gente fala sempre, que é aplicar sobre gestão digital, digital first, ter melhores atendimentos online. Eu lembro que quando, por exemplo, o Nubank, hoje acho que o único que aceita o contactless, né, que é o Nubank, muitas pessoas ficaram assim, nossa, por que isso? Que desnecessário e tal. Muitas empresas de cartão de crédito, inclusive, não utilizam o contactless, você não consegue. E aí, hoje, muitas pessoas estão optando por pagar com o Nubank porque elas não precisam tocar mais na máquina, né? Ou então pagar com sistemas digitais. Então, tem uma série de pequenas adaptações que, aos poucos, as pessoas vão começar a perceber. E eu tenho falado nas minhas reuniões que é uma coisa muito parecida com lavar a mão, né? Se a gente começar a perceber bem, lavar a mão deveria ter sido um hábito, tem que ser um hábito da infância, né? Quando eu me tornei pai, por exemplo, olha a Carolzinha, está aqui no time, a Carolzinha. Rapaz. Super Carolzinha, está aqui com a gente. Aprendo muito com a Carolzinha sobre. A Carol também vai estar com a gente. A Carol vai estar com a gente aqui também. Super mulher de inovação. Juliana não. Jujuzinha está aí também. Agora que eu vi, porque não estava aparecendo para mim aqui os comentários, agora está aparecendo as pessoas. A Marília, a Michelle agora há pouco, muito legal. Bom, gente, um beijo. Digam de onde vocês estão ouvindo a gente para que a gente possa falar de vocês aqui. Ou então comentem também um pouco do que a gente está falando aqui, assim como a Ju está fazendo. Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Cara, lavar a mão, espirrar no cotovelo, isso são etiquetas básicas de educação e higiene. Não deveria estar sendo falado constantemente na TV, como está sendo falado agora. Porque isso é básico. Da mesma forma, falar de inovação. Inovação é básico. Né? Digital first é básico. Lidar com... entender. E o que é louco agora, né? As pessoas estão sendo obrigadas a... sabe o que eu tenho percebido? Que as pessoas estão muito mais produtivas. Porque no passado, elas ficavam esperando para fazer as coisas quando chegavam no escritório. E aí elas forçavam uma reunião de 2 horas
que poderia ter sido um e-mail. E agora elas estão sendo obrigadas a fazer e-mail, não conseguem mais fazer reunião. E nem fazer call toda hora, porque você não consegue mais trabalhar de maneira síncrona com as pessoas. Você está sendo obrigado a trabalhar de maneira assíncrona. Tem um texto que eu escrevi há um tempo atrás falando sobre o tempo das pessoas. Né? A sincronicidade que a gente está fazendo aqui é algo muito valioso. Né? O ser humano ele é uma mão de obra extremamente nobre, né? Porém ela é muito pouco eficiente. As máquinas são instrumentos altamente eficientes, mas muito pouco nobres. Então a gente precisa saber equilibrar isso. E agora as pessoas estão cada vez mais produtivas, elas não estão sabendo o que fazer com esse tempo que está sobrando, porque elas não estão mais se deslocando e tal. Então, Isso é interessante. Pode falar. Isso é interessante, que eu falo lá no livro, por exemplo, que o grande diferencial da gente hoje não é querer automatizar tudo, porque as máquinas elas são melhores do que a gente. Existem discussões hoje no Japão e na China, as pessoas pedindo para amputar um membro, para botar um membro mecânico, que é muito mais eficiente do que o membro humano dela. Mas o grande diferencial hoje é usar a cabeça e o coração. Porque se a gente não tivesse lado humano exatamente para fazer esse equilíbrio, os softwares, os sistemas de automação, inteligência artificial, enfim, IoT, um monte de coisa está acontecendo aí, a gente vai ter que começar a se redesenhar. Eu tenho falado muito que nesses próximos 5 anos teremos transformações gritantes na sociedade e talvez, eu estava falando muito isso na CBN ano passado, e aí já começa 2020 com essa pancada gigante do coronavírus. Então, eu acredito que nos próximos anos nós teremos, infelizmente, outros ciclos desses de problemas de saúde mundial, mas que o aprendizado que a gente está tendo nesse momento de ter que pensar de forma colaborativa, compartilhar as coisas, se preocupar com o outro, é exatamente essa assincronicidade que você está levantando aí, né? Porque a gente não precisa estar conectado. Mensagem instantânea e resposta instantânea, né? Deixa eu mandar beijos de luz aqui para as pessoas, para a Deise de Londrina, pro David Souza do Rio do Sul, de Santa Catarina. O Elton está falando que está aprendendo muito aqui. A enfermeira Mantovani, parabéns pelo trabalho, o Mantovani, parabéns também aqui com a gente. A Gabriela Queiroz de Porto Alegre, saudade de Poá. A Lá Muller de Sapiranga, Rio Grande do Sul. A Lúcia Santos de Alagoas. A Marília de Campos. Super Marília Moto, super coach. Hoje, agora, os coaches que eram muito sacaneados, vão ser muito necessários agora, porque eles vão poder ajudar muito a gente. A Marília tem um trabalho lindo de coaching, que super ajuda as pessoas. O Marcelo Borra é de Floripa com a gente, a Carolzinha, a gente já falou dela aqui. A Carol tem Recife, a Ju de João Pessoa, o Célia Ribeiro, muito bom, muito legal aqui. Legal, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Mac, o que você tem visto de interessante nesses últimos dias aí que está ajudando aí a sociedade? Iniciativas aí dos últimos dias que você fez, porra, que parada foda. Iniciativas? Perguntou o que eu estava vendo de interessante. Eu falei, eu também visto todo dia aqui no... Cara, tem que se amar, né, brother? Ué, lógico, né, professor? Ué, lógico. A parada é a seguinte, o que eu tenho visto interessante são as pessoas mais generosas. Eu acho que elas estão sentindo isso hoje, nos últimos tempos. Então, elas estão cada vez mais generosas. Então, elas estão, por exemplo, muitas pessoas baixando os custos dos seus cursos online, compartilhando seus conteúdos. Eu acho que esse movimento todo, o que eu sinto que está acontecendo... Olha, a Rita Marasca também está com a gente aqui, super gestora financeira, um beijo para você. Também dá ótimas dicas de gestão de grana também online. O que eu quero dizer é o seguinte, a sensação que eu tenho é que a gente está todo mundo dentro de um trem, o mundo é um trem, e de repente o maquinista teve que dar aquela freada. Sabe aquela freada da ajeitada? Freio de arrumação. A freio de arrumação. Pessoal, muita gente está acompanhando a gente que nunca andou de trem na vida, não sabe. Mas a gente que anda de trem, de ônibus, sabe o que é? Aquela freadinha de ups! Daquela ajustada no conteúdo. É o que está acontecendo, cara. Assim, olha, as pessoas estão sendo obrigadas a ser mais generosas, porque elas sabem que muito em breve elas vão começar a sentir. Elas estão entendendo o poder da comunicação, quer dizer, o poder da digital, não só porque elas estão sendo dependentes dele agora, mas porque elas estão percebendo que se não fosse os mecanismos digitais, elas iam estar completamente isoladas, isso ia ser muito pior. Mas, por outro lado, elas também estão sendo impactadas pela quantidade de conteúdo
que está sendo compartilhado de maneira irresponsável. E, por último, assim, as pessoas estão sendo obrigadas a se centrar mais, olhar mais para si, se conectar mais consigo mesmo, lidar mais com a solitude, né? E parar de ter, assim, parar de lidar com a solidão. Porque, gente, quem lê meus textos aqui, quem me acompanha, sabe, eu falo sempre que eu cuido do que eu falo quando eu estou em público, mas eu cuido muito mais do que eu penso quando eu estou sozinho. Quando eu saio para dar uma palestra para 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, quando eu volto para o hotel, eu volto sozinho, entendeu? Então, por mais que eu esteja sendo impactado por centenas de pessoas, quando eu volto, eu fico sozinho no quarto. E aí eu preciso lidar comigo em vários lugares do Brasil. Eu que já viajei para todas as capitais. Outra coisa, sabe? Lidar com o meu próprio corpo, lidar com as minhas necessidades. A gente está tendo... Eu vejo alguns posts em breve que a gente vai ter aí em breve a geração... A gente teve os filhos da Copa, né? Os filhos das Olimpíadas, vão ter os filhos da quarentena em breve agora, né? A galera que tá aí tá também enlouquecida com essa coisa toda. Então, Alta assim, produção. alta produção. Mas é o que eu falo, tem que ter tempo para tudo, tem que ter cuidado para tudo. A gente precisa ter esse andamento. Toca aí que eu tô falando pra caramba. Tu cuidado, viu, velho? Eu tô Estamos de solteiro, boa. mas você tenha cuidado. Meu coração tá em paz. Alexandre do Papo de Vamos Segurança. O Alexandre do Papo de Segurança mandou um recado aí, mandando um abraço para você e também comentando aqui sobre iniciativas na área de segurança, vários de reconhecimento facial, reconhecimento por temperatura. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Telmo. Na opinião de vocês, como propor inovação com iniciativas informais, MPEs, que não têm expertise nos novos modelos de negócio, já que estão sendo drasticamente impactados? Sobre isso, Fernando, eu tive até uma reunião ontem com a Laurinda do Banco do Nordeste. Ela é a diretora de inovação. A gente estava falando sobre isso ontem. Como a gente pode impactar, porque mesmo o pessoal das startups, muitas vezes eles têm o domínio ele tem uma ideia muito boa, mas tem dificuldade de colocar em prática. E essas questões de inovação, ela tem que ter método. A inovação ela não acontece por si só, porque o processo você tem uma descoberta, aí da descoberta você cria um protótipo e vai validar esse protótipo, que é exatamente a invenção, e daí você transforma esse protótipo em inovação. A inovação ela está totalmente ligada ao mercado, a ganhar dinheiro. Então, no momento que a gente começa a se preocupar com os micro e pequenos, que são os MPEs, que ela citou aqui, quem não conhece o termo, a gente tem que começar a pensar em algumas coisas. Aldo Pacheco, por exemplo, que é um Jedi na área de e-commerce, eu vou provocar muito ele nesse sentido, porque eu acho que seria um momento as plataformas de e-commerce, por exemplo, liberarem versões gratuitas, versões mais baratas, para que as pessoas pudessem, de repente, colocar o produto online. Porque, não sei se vocês sabem, por exemplo, o Uber Eats ele cobra 30% do empreendedor, porque você é obrigado a utilizar a plataforma do Uber Eats. O iFood ele cobra 17% do empreendedor. Se você não utilizar o modelo de utilização do delivery dele. Então, a pancada é muito grande do empreendedor. Então, eu acho que é um momento também da gente repensar os nossos lucros. A gente viu aí iniciativas ridículas de algumas empresas vendendo álcool gel por 400%, 500%, 600% a mais. Uma pena que no momento que, em vez de ajudar muitas empresas, elas se preocuparam com o lucro, único exclusivamente. É uma pena isso aí. E exatamente eu acho que a inovação ela também vai mexer no mindset das pessoas. Vai, porque eu acho que é uma coisa que eu já falei uma vez aqui sobre a teoria da escassez e da abundância. A teoria da escassez é o seguinte: eu nunca tive. Se eu nunca tive, se eu tenho, eu guardo para que eu tenha sempre. Quando eu guardo, as pessoas passam a não ter. Logo gera escassez. Aí, tá exatamente aí. E tem a questão da abundância, né? Se eu nunca tive, mas agora que eu tenho, eu vou compartilhar. Se eu compartilho, se todo mundo faz igual, todo mundo tem. Se todo mundo tem, não existe escassez, existe abundância. A gente precisa trabalhar na abundância. Eu tenho percebido isso mesmo, e principalmente repensar, quando a gente fala de repensar os lucros, repensar também os próprios propósitos, as próprias entregas, e principalmente repensar a nossa capacidade de execução. A Ju botou um pouco aqui que a loja integrada está liberando a sua
plataforma para as pequenas farmácias. A gente tem percebido a evolução, a importância do delivery agora. Agora finalmente a gente está começando a perceber como que os profissionais de sistemas de entrega, como iFood, Rappi, eles se expõem, né, e como eles vão ser impactados diretamente. Finalmente eu percebo patrões preocupados como as empregadas vão sobreviver, como que os prestadores de serviço autônomos que tem personal trainer, professor, vão sobreviver. Então, é a primeira vez na vida que eu estou vendo as pessoas preocupadas com as outras, né? Porque são pais, são amigos, são parentes de alguém. E teve que impactar todo mundo, né? E eu te confesso, cara, por muitas vezes eu me sentia triste, porque a gente batia numa tecla que parecia que eu era louco, sabe? Cara, cuida da sua cabeça, cuida da sua mente, vamos passar aqui, sabe? E quando alguém vem contar para mim uma ideia de negócio, eu falo, tá, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Isso impacta alguém? Quem é o público-alvo? Ah, não, só estou tendo a ideia. Ah, depois eu descubro como eu ganho dinheiro. Quer dizer, tinha tanta coisa em abundância que as pessoas não se preocupavam com o óbvio. E até uma vez eu já falei, assim, é igual o empreendedor, muitas vezes, ele quer, ele bota uma coisa na cabeça, ele se apaixona pela solução. Assim, eu sei muito bem fazer um foguete, então eu descobri fazer um foguete e vou montar um foguete. Aí chega um cara como eu e fala, tá, como é que você vai lidar com a gravidade fora do planeta? Ele fala, não, gravidade é um negócio muito complexo, mexe com física, eu não quero mexer com isso, eu vou pensar nisso depois. Não, cara, tem que pensar agora, entendeu? Ganhar dinheiro tem que pensar agora. Olha que louco, há 2 meses atrás eu gravei um podcast que está no ar agora, falando sobre curiosidade, ideação, operação e tração. Gravei 4 episódios diretos. E aí, lá, há 1 mês atrás, que eu botei isso sobre curiosidade, falando, cara, validação é nota fiscal emitida, é dinheiro no seu bolso. Ah, falei com 15 pessoas, elas dizem que gostam. Caguei, sabe? Tem que botar dinheiro no seu bolso. Se não bota dinheiro no seu bolso, você não tem validação. Então a gente tem que olhar para isso. Intenção de compra não serve de porra nenhuma, meu irmão. Se não fechar a venda, tiver o dinheiro no bolso, não vale de porra nenhuma. É importante demais lembrar isso pro pessoal, porque a galera... porque eu tenho uma ideia disruptiva, uma ideia maravilhosa, não sei o que, vai mudar o mercado. Meu irmão, do dia 0 que você tem a ideia, até o dia 1 que o negócio vai estar funcionando, quem já botou a mão na massa mesmo como a gente já teve startup, a gente sabe o perrengue que é, a transformação que é, quantas mudanças, quantas pivotadas, quantos ajustes a gente tem que fazer. E o negócio é isso o tempo inteiro, né? A gente tem que estar remodelando os nossos negócios continuamente. Não existe negócio estagnado. Por isso que a gente prega tanto a utilização de post-it, né? Para que a gente consiga efetivamente ter a dinâmica de não estar preso a escrever nada. Bota o post-it lá enquanto está funcionando, beleza. Depois arranca o post-it e bola para frente. Porque esse processo de inovação é muito louco. Que é isso, pô? Tá com a mão, é um tubarão, é? Eu tô tentando achar um livro aqui. Eu também. Eu estou tudo aqui por cima, velho. Eu tava procurando aqui o de negócios exponenciais também. Não tô vendo essa porra. Mas, enfim. Eu achei um guia de fotografia aqui. Que delícia. Excelente. Eu sou um admirador, né, cara? Eu sou um apaixonado aqui. Então que bom. Que bom. Também vou indicar um aqui. Estuda que a vida muda. Poxa, que é o livro dos homens. Eu estou procurando muitos livros agora independentes como o meu, né? Porque muita gente não sabe, mas eu produzi o meu livro de forma independente. E estou procurando muitos livros independentes agora para olhar e incentivar. Isso é até um movimento que está acontecendo muito aí nos últimos dias, incentivar a gente para tentar manter os pequenos negócios funcionando, comprar do pequeno, buscar alternativas, né? Então, isso é outra coisa super importante. Você sabe que achei outro livro aqui que mudou muito a minha vida aqui, ó. Não estou reconhecendo, não. Não estou conseguindo ler, não. Tá ao contrário, é foda de ler, velho. Eu sou burro. Depois eu conto pra você, então. Vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte, é que no passado houve um movimento dentro do Sebrae, né, que fez o chamado Compra do Pequeno Negócio. Falou-se bastante disso. Criou-se um dia para forçar as pessoas a comprarem do pequeno negócio, né? E você acredita que esse foi um dos... Eu fiz algumas consultorias no Sebrae e esse projeto ele foi considerado um fracasso, né? Ele nasceu fracassado.
e, Ah, e, e, e sofreu muitas sério? críticas. Sim, sim. E uma das principais, a ideia é muito boa, mas ele foi realizado de maneira muito complicada e isso gerou muitos transtornos. Mas o que eu falo muito é que é, ele se fracassou muito mais porque isso não tem que ser um dia, tem que ser todos os dias, sabe? E as pessoas não dão essa atenção, elas não olham para os pequenos negócios. Então a gente precisa ter essas pequenas atitudes e cada vez mais a gente está olhando para isso agora. Quando eu morava lá em Londres, eles tinham uma preocupação muito grande nisso, desse relacionamento com os pequenos, de ter a feirinha do bairro, de ter a lojinha de bolo ali. O pessoal vai muito nesses lugares. Óbvio, principalmente turístico, como Londres é uma cidade cosmopolita, a gente, obviamente, no dia a dia, o cara acaba procurando, o cara nem conhece muitas vezes esses negócios locais. Mas eles prezam muito pelo cuidado de pequenos negócios ali que já estão há gerações ali, muitas vezes, funcionando. O lance dos negócios locais é porque, não sei a impressão que eu tenho um pouco é que o brasileiro, como ele está muito preocupado, muitas vezes, de fazer que o teu dinheiro tenha mais potência, tenha mais utilidade, aí muitas vezes o cara está muito apegado a preço em algumas situações. E, aos poucos, a galera está mudando essa visão, né? Porque, por exemplo, eu estava comentando ontem com algumas pessoas, a Ambev anunciou aí que vai produzir 500 mil frascos, se eu não me engano, de álcool gel. O DNA da Ambev é bebida alcoólica. E aí, isso gera um marketing positivo para eles, gera uma contribuição com a sociedade e realmente começa a mudar a cabeça das pessoas, porque todos as cervejas mainstream estão lutando hoje com essa batalha da cerveja artesanal, porque cada vez mais as pessoas estão se preocupando em se aproximar dessas pessoas, de conhecer mais, de ter uma bebida mais elaborada, de entender a história daquilo ali, como era com o vinho, agora com cerveja artesanal. Então, esses movimentos eles vão começar a ser mais frequentes, no meu entender. Com certeza. Eu estive conversando com o Bruno Stefani da Ambev, né, e esse é um movimento que eles estão fazendo muito de é muito espontâneo deles, assim. E antigamente as pessoas tinham essa coisa da indústria, da cultura da Ambev, a cultura organizacional, essa coisa tão business, e eles estão se adaptando. Todo o time está se adaptando para poder chegar nesse processo. Isso é importante, né? A cultura em especial da qualidade do produto, né? E a gente tem que aos poucos perceber que não é mais o marketing. Muito no passado as pessoas elas se preocupavam com as marcas, né? Hoje elas se preocupam com a exclusividade. Então isso está se adaptando também com bastante velocidade. É muito bacana isso que está acontecendo. Mas um ponto importante, que eu quero falar dessa coisa do álcool gel, é que não adianta também a gente só usar álcool gel, tá? Vou falar de uma startup lá do Mato Grosso do Sul, chamada Do Bem, que é uma moça que ensina. Ela criou redes usando técnicas de permacultura para ajudar mulheres a aprender a fazer sabão, né? Olha quanto. E eu sempre falei para ela, cara, você está ajudando uma mulher desempregada a ganhar dinheiro, a aprender como ela uma fonte alternativa de renda. Por que eu estou falando isso? Porque assim, não adianta você passar álcool gel o dia inteiro na mão. Chega uma hora que o álcool gel ele para de fazer efeito, entendeu? Então você precisa começar a lavar a mão eventualmente, né? E assim como a sua bunda. Não adianta a gente ficar passando papel sempre, tem que lavar a sua bunda de vez em quando. Tem até um vídeo antigo, um meme antigo que o cara fala assim: por que a mão você lava e a bunda você limpa? Sabe? A gente também tem que lavar a bunda. Então a gente tem que lavar a mão também, sabe? Isso é um fato. Então não adianta a gente se desesperar atrás de álcool gel. A gente também tem que lavar a mão. Então não é só as indústrias que podem produzir o álcool. A gente também tem que ter água e sabão, andar com sabonete líquido, água limpa, e isso vai provocando. Então, existem muitas indústrias que vão se desenvolver nesse momento. Então, a indústria de delivery está crescendo bastante, né? A indústria de produção de sabão também vai se desenvolver daqui para frente. E em breve, a gente vai começar, o mundo todo vai começar a se reequilibrar, né? Vai se readaptar. E as coisas vão voltar ao normal. Só que o que eu tenho algum conselho para as pessoas hoje é guardem dinheiro, né? Economizem o máximo que vocês puderem. Se preparem para 6 meses de crise, né, pelo menos. Eu acredito que vai durar 3, mas se preparem para 6. E se vocês se prepararem para 6, aproveitarem que vocês estão gastando menos com transporte, comendo fora, essas coisas,
Vocês podem usar esse dinheiro de uma maneira positiva daqui para frente. Entenda como vocês podem gerenciar o dinheiro de vocês da melhor maneira. Eu estou numa situação até bem tranquila, porque além de ter uma empresa que está saudável, lucrativa e crescendo, eu tenho hoje consultorias internacionais, eu recebo em dólar. Então, eu estou bem tranquilo com a minha situação financeira, mas eu estou muito preocupado com os meus familiares, meus amigos, eu compartilho isso constantemente. Já há algumas semanas eu venho falando sobre isso. Cuidem de vocês, cuidem da energia de vocês, cuidem do dinheiro de vocês e cuidem da mente de vocês. Eu acho que as pessoas em breve vão começar a precisar muito de ajuda. E aí algumas coisas que já aconteceram previamente, por exemplo, como empresa particular, esqueci agora o termo específico, mas já está regulamentada, microempresa de crédito, por exemplo. Então, você já pode abrir pequenas soluções de crédito. Então, em breve, a gente vai começar a perceber que a gente vai poder emprestar dinheiro uns para os outros através de aplicativos e outras soluções. E as pessoas vão precisar de dinheiro, vão precisar de crédito, vão precisar do básico, entendeu? E a gente precisa se posicionar. E agora não tem mais essa coisa de esquerda, direita, sabe? Não tem mais essa coisa. A gente precisa olhar para uma única direção e tomar as decisões a partir da nossa própria consciência. Não ficar esperando a empresa dizer que vai fazer, não ficar esperando o governo dizer que vai fazer. Se enquanto a gente não toma as nossas próprias... Eu já estou em reclusão, já tem mais de uma semana. Eu estive em Brasília, hoje faz uma semana mesmo, 8 dias. Eu já estou de reclusão há 8 dias, sem sair. Assim, então, vou embaixo e tal. Eu já estou assim, já estou me preparando isso já há um tempo, porque eu já vinha acompanhando o que estava acontecendo fora do país. Assim como você, a gente tem contato no mundo todo e eu acabo trabalhando com gente fora do país. Então, a gente precisa se precaver e se resguardar agora. Se sobrar dinheiro, excelente. Ele vai ser útil para alguma coisa muito em breve. Mas guardem dinheiro. É importante, até o Conrado aqui está comentando que ter reserva de emergência é essencial, né? A gente teve uma dificuldade histórica aí, né, na educação brasileira, que a gente nunca teve educação financeira, educação empreendedora, e agora a gente está trabalhando, tendo que correr, nossa geração, correr para aprender, só que a gente precisa lembrar de formar os nossos jovens, nossas crianças. Eu converso muito com o Davi sobre isso, meu filho tem 6 anos de idade, eu estou criar uma metodologia e tenho tido algumas reuniões com o Sebrae, Banco do Nordeste, sobre como utilizar isso aí, mas uma preocupação grande que eu fiz com a criação desse projeto, que vai ser o meu segundo livro, é exatamente trabalhar na base, sabe? Porque para que essas crianças não passem o perrengue que a gente passou. A gente não tinha essa cultura de guardar a grana, por exemplo. Pessoas que são um pouco mais precavidas, têm um pouco mais de noção, digamos assim, tem essa cultura, mas, em geral, as pessoas não vinham tendo essa perspectiva. E é importante demais a gente pensar que MEC está falando em 3 meses, eu tenho falado muito em 4 a 5 meses, até quando passar esse processo todo, a gente vai começar a se ajustar e voltar a se movimentar, então a gente vai ter um processo aí bem difícil pela frente. Então, esse ano de 2020 vai ser um ano de bastante reflexão, né, para todos nós, né? Exatamente. É um momento de voltar para si e olhar para frente. Galera, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algumas pessoas online aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma apertada. Estão dando aqui. Chuva de coração para a gente aqui. Galera, escreve de onde vocês estão para a gente poder falar o nome de vocês aqui. Senão a gente fica aqui falando aqui e já não dá atenção para vocês aqui. A Suelen, a Ju, o Elton, a Kel, o Luiz Souto, que vai estar aqui com a gente também. Fernando Olímpio também vai estar conosco aqui. A professora Sandra, Kimoto, Marília. Tira um print da gente aí, galera. Posta a gente depois, porque ele tirar uma foto com o Vini. Legal aí fazer esse print aí. Faz o print aí. Eu tô salvando todas essas lives, Mac, e colocando no IGTV, porque a galera possa utilizar depois, né? Porque é muito, muito importante esse conhecimento que a gente está gerando aqui. Vou colocar. A gente está colocando todos os algumas dicas práticas, então, para a galera achar que a gente está falando coisa legal aqui, não só... Vamos lá, dica prática, eu já falei. Galera, primeira coisa, monte uma lista das suas tarefas do dia. Não tem importância se você não conseguir cumprir todas, mas monte uma lista e coloca tempo para cada uma delas. Segundo, insira tempos de descanso. Minha sugestão é cada 1h30,
30 minutos de descanso. Façam isso. Outra coisa importante, tentem o máximo possível usar ferramentas para que você possa simplificar o tempo de vocês. Em especial, usem o máximo de tempo possível para que vocês possam... por exemplo, eu uso para gerenciar as minhas reuniões uma ferramenta chamada Calendly, calendly.com. Então, já está integrada na minha agenda, eu vou marcando as minhas reuniões por aqui. Usem o máximo possível das ferramentas digitais. Usem o ambiente de trabalho de vocês, tentem deixar sempre organizado, né? Se você não organizar o lugar que você tem para trabalhar, você vai gastar muito mais a sua energia. Eu tenho adotado alguma prática de trabalhar em pé. Não sei se vocês estão percebendo. O telefone está aqui preso, ó. Trabalhar em pé, porque isso tem me ajudado a poder circular melhor as minhas energias, o meu sangue. Eu tenho trabalhado em pé. E por último, turminha, não se apeguem muito ao que vocês veem na internet, na imprensa. Eu parei de acreditar na imprensa quando eu comecei a mentir para ela. Já falei isso algumas vezes. Então, assim, não acreditem em tudo que vocês veem. Esses dias aí chegou para mim um vídeo, um livro de 1971 falando sobre que já estava previsto que o Han ia ter isso, não sei o quê. Eu, coincidentemente, tinha um livro aqui, que é Um Olhar sobre a Escuridão, The Eyes of the Darkness. Eu fui olhar no livro, não tinha essa parte lá. Eu printei para ver se estava na página errada, se era na versão diferente. Não tinha. Fui pesquisar um pouco mais, pegar outras versões, fizeram uma montagem dizendo que isso já estava... Então, a galera está muito empenhada a fazer você acreditar no que você não deve olhar, entendeu? Então, assim, acreditem em vocês, busquem fontes de informações seguras e, por favor, sabe, não compartilhem nada que vocês não tenham absoluta certeza. O negócio é grave sim, vai dar merda sim, tá? A gente vai ter, nas minhas contas, aqui no Brasil a gente vai ter pelo menos aí entre 500 mil a 1 milhão de doentes em breve. A gente vai ter aí, até o final de março, tenho certeza absoluta, mais de 1.000 casos confirmados e pelo menos umas 20, 30 mortes ainda esse mês. Então a gente tem que só cuidar, porque isso tudo também vai gerar uma energia muito baixa nas pessoas. Então todo mundo vai ter algum parente que vai estar deprimido e sofrendo porque vai perder uma pessoa que ama muito. Então se preparem psicologicamente para quando chegar perto de você, para que vocês sejam fortes e indeléveis na hora de manter as pessoas de pé. Porque é isso que vão cobrar de você. Vão cobrar a sua postura para ajudar as outras pessoas a ficar de pé. Isso aí que o Mac está falando, pessoal, e nós temos um background de comunicação, né? Mac também já foi radialista e tal. Eu junto com a minha turma aqui, a gente produziu um texto bem aprofundado, quase 4.000 palavras. A gente fez uma análise de dados dos grandes institutos internacionais que oferecem dados e a gente foi produzindo conteúdo baseado nesses dados aí. Então, muita coisa que a mídia está apresentando realmente infelizmente, é um sensacionalismo para prender a audiência, tá? É uma pena que estão agindo dessa forma. Realmente, a gente tem um problema sério para lidar. A doença, esse vírus, ele se comporta de forma muito diferente em cada lugar que ele está indo. Os números têm demonstrado isso. Pessoas saudáveis com abaixo de 60 anos vão sofrer muito pouco, mas os nossos idosos, a gente tem que se preocupar com os nossos idosos, com as pessoas que têm tratamentos contínuos, como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Essa galera a gente precisa ter atenção com esse pessoal. A gente precisa trancar os nossos idosos em casa. Agora há pouco mesmo eu estava brigando com a tia minha, que ela é ministra da Eucaristia e quer levar a hóstia para os enfermos. Eu disse, tia, tem gente mais nova que pode fazer essa parada, velho. Não fique em casa, venha morar aqui com a gente, não entre nessa, não, a senhora não está se expondo. Enfim, a gente tem que cuidar dos nossos idosos. Inúmeras iniciativas legais a gente tem visto aí. O pessoal bloqueando um elevador só para os idosos, a galera pegando cachorro para passear, comprando pão para idoso, e comprar verdura, legumes. Pô, isso é muito legal. Cada vez o lado humano está sobressaindo. E eu acho que com certeza nós teremos um momento de grande aprendizado com isso aqui, tudo que está acontecendo. Exato, turma. Exato. E obrigado, Vini. Obrigado mais uma vez pelo teu carinho, pela tua atenção. Agradeço a todo mundo que está com a gente aqui. Ó, cotovelada para todo mundo aí. Vamos passar creminha no cotovelo, porque agora o cotovelo é importante.
E espero que a gente se encontre em breve aí, que a gente possa trocar mais informações e ficar mais perto, tá bom? Amanhã Um nós beijo. teremos aqui, Mac, nosso amigo Luiz Souto, que trabalha com o lançamento de infoprodutos. A gente vai ter um super papo aqui com um gênio da área de lançamento de infoprodutos. Teremos o Aldo Pacheco aqui no sábado sobre e-commerce, é um Jedi, como eu digo, sobre ele. O Keck Rosberg no próximo domingo falando de intraempreendedorismo, que é um assunto que você gosta muito de tratar. Adoro. Vou O assistir. O Cláudio Nascimento falando sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Marcelão, lá de Florianópolis, trabalha com economia criativa também, falando sobre conexões que poderão nos ajudar a dar a volta nessa crise. Então, pô, muito tema top. Durante esses dias todos, a gente já tem mais de 50 pessoas aí participando conosco desse projeto. Então, não vai faltar conteúdo todos os dias aqui às 13 horas. E eu só tenho que te agradecer demais, irmão, teu tempo, teu carinho de estar aqui conosco contribuindo. Por favor, e leiam o livro do Vini também, pesquisem ele na Amazon. Se você já tem o Kindle, baixa ele na Amazon, já não precisa ir na livraria comprar. Lê lá. Já tem no Kindle, já tem na Amazon, tem 3 idiomas também. Graças a Deus a coisa tá andando aí, irmão. E vamos lá, vamos continuar, vamos estar presente na vida uns dos outros aqui. Finalmente as pessoas estão se preocupando. Então todo eu mundo me preocupava aí, muito, até o ano passado. Até o ano passado eu dizia que o único dia que importava na internet era 1º de abril, porque era o único dia que as pessoas se importavam e realmente se perguntasse do que era falado era verdade. E agora a gente está vivendo todos os dias assim, né? Eu morei um tempo em Cuba e as pessoas reclamavam tanto de Cuba, falavam tanto de Cuba. Hã? Morei não sabia não. Morei. Cara, morei um tempo em Cuba. Eu sou os extremos, né, cara? Morei um tempo em Cuba para fazer um trabalho lá e também estudei um pouco na Suíça, né? Fiz finanças internacionais em Lausanne. Então, assim, eu tenho todos os extremos que você possa imaginar. Mas eu quero dizer o seguinte: hoje está todo mundo entendendo um pouco do que é Cuba, né? Recessão, proibição de sair de casa e principalmente não poder comprar as coisas. Fogo. Vamos lá, galera. Mac, obrigado demais, viu, meu irmão? Um beijo. Galera, beijo de longe, ó. Pra gente aí, pra gente movimentar aqui. Tamo junto. Obrigado de verdade, irmão. E vamos compartilhar aí pra gente cada vez mais unir pessoas aqui em prol do conteúdo de qualidade, galera. Então amanhã nós teremos nosso amigo Luiz Souto falando de lançamento de infoprodutos aí. O Conrado tava falando aí do primeiro lançamento. Com certeza a gente vai tocar sobre isso aí, viu, Conrado? Um abraço forte, pessoal. Deus abençoe todos vocês aí. Vamos em frente e até amanhã às 13 horas. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Marcelo Jardim, Marcelo Arruda com a gente também. Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem.